Pessoal, vocês não têm impressão, às vezes, que as propagandas dos anos 90 eram muito mais criativas e charmosas do que a gente tem rodando hoje? Será que isso aqui é uma impressão que a gente tem, ou será que realmente isso é fato? As pessoas, os publicitários eram mais criativos realmente nos anos 90? Será que isso aqui é uma questão de nostalgia ou é uma análise real mesmo? Eu vou comentar um pouquinho disso nesse vídeo aí, então fica aí, se inscreve já no canal aí e bora lá, vamos falar um pouquinho de publicidade raiz aí agora, galera. Pessoal, quando a gente vai falar de publicidade nos anos 90, a gente não pode esquecer de todo o em volta que a gente tem disso, né? Então, a gente tinha nos anos 90 uma publicidade onde a TV era o principal foco, diria principal, talvez um dos únicos focos. A gente tinha rádio, tinha revista e tudo mais, né? Mas a TV dominava muito forte, assim. A gente tinha, por isso, poucos canais, então a gente tinha os canais principais, Globo, Band, Manchete, enfim, a gente tinha os canais a cabo, MTV, enfim, todo o leque de canais a cabo. A gente tinha os canais por parabólica, né, satélite. Mas enfim, eram poucos canais que a gente tinha opções de anunciar, né? Então, a TV, eu lembro da TV a cabo que eu tinha nos anos 90 lá, era, sei lá, 40 canais que a gente tinha. E era o maior plano que a gente tinha aqui na cidade. Então tinha muito canal gringo, então a gente tinha realmente poucas opções e era caro anunciar naquilo ali, né? Então, muito por isso, a gente não tinha celular, a gente não tinha YouTube, não tinha um monte de outras coisas. A publicidade ela surgia ali como também uma opção de entretenimento, assim, sabe? Então, a gente tinha uma a publicidade não era um negócio assim que a pessoa saía da sala porque tá passando propaganda. As pessoas queriam ver as propagandas porque as propagandas eram comentadas depois, assim, sabe? Então elas não tinham opção de pular, elas não tinham opção de não ver aquilo ali, assim, sabe? A não ser que elas saíssem da sala, mas elas não saíam. Realmente era um negócio que gerava conversas ali. Então a gente não pode esquecer desse fator cultural que a gente tem ali, que as pessoas realmente viam aquilo. Então não era aquele negócio que nos primeiros 5 segundos tem que chamar atenção, sabe? Não, ela ia ver até o fim, sabe? Era outro comportamento do público, muito por isso. A publicidade também era uma espécie de entretenimento. E isso também virava cultura. Então a gente tem campanhas clássicas, né? Tipo Compre Batom, propaganda do Bombril e tudo mais, que eram propagandas assim que viravam parte da cultura também, sabe? A propaganda era uma coisa que era parte da cultura. Eu acho que somado a isso, somado ao que foi os anos 90, que foi realmente uma loucura dentro da TV, a gente tem aqui brigas de audiência muito fortes, disputa Faustão Gugu, que é clássica, né? Mas a gente tem muita coisa acontecendo dentro das TVs, num período pós-ditadura, onde nada era permitido até 85 ali, e depois liberou. E a galera não sabia mais o que podia e o que não podia, eles sentavam de tudo, às vezes o Ministério Público tinha que vir e falar, galera, tipo, calma, tipo, eu lembro muito da casa do sushi erótico no Faustão. O Faustão simplesmente do nada pegou e colocou uma mulher pelada com sushi em cima, a galera comendo sushi, sabe? E o Ministério Público teve que falar, ô galera, dei uma segurada aí, tipo, pelo amor de Deus, galera, tipo, o que vocês estão na cabeça, assim, sabe? Então tem toda essa questão cultural da época ali, que isso refletia na propaganda, e a propaganda, tipo, a galera pegou e falou, cara, eu vou testar, porque agora eu não tenho mais pra onde as coisas vão medir, assim, sabe? Então não tem quem impeça, assim, sabe? Então era muito doido por isso, assim, sabe? O elefante é fã de Parmalat, o porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e paz. A gente também tem uma questão ali, que eu acho que é o que influencia muito nisso, que é a questão, assim, a gente não tinha algoritmo, né, galera? Então, as pessoas, as marcas, elas não criavam para algoritmo, elas criavam para conectar com o consumidor, que era o cara que assistia. E por não ter métrica em tempo real, de engajamento, de clique, de um monte de coisa, a decisão era muito baseada em repertório e intuição, assim, sabe? Então, dava para ser uma criatividade mais visceral, assim, mais tipo, putz, o que eu acredito eu vou colocar no ar, assim, sabe? E as campanhas eram muito feitas para durar nisso aí, né? Eram campanhas feitas para pensar perpetuamente nelas, assim, sabe? Era a base do David Ogilvy, assim, sabe? Campanhas que eram feitas para perdurar realmente, assim, sabe? Elas não eram para performar, não era tipo, eu vou fazer 30 criativos aqui, eu vou ver qual performa mais. Não, eu tenho que ser uma e tem que ser a publicidade, sabe? Então, era muito por isso, assim, sabe? Eu acho que muito por isso também as marcas na época elas tinham uma personalidade um pouco mais claras, assim, porque elas se comunicavam menos vezes
Então, elas podiam ter marcas mais, enfim, elas podiam controlar isso aqui um pouquinho mais, sabe? Então, elas escolhiam um papel nas coisas, tipo, elas vão trabalhar humor, vão trabalhar ousadia, vão trabalhar emoção. Elas podiam trabalhar muito isso, assim, sabe? Não tinha mais aquilo, putz, aqui performance que não, vou fazer 3 propagandas, vou ver qual performance, sabe? Muito por isso também elas não tentavam agradar todo mundo, elas não tentavam ir nessa de. Enfim, tem toda uma situação voltada por não existir o algoritmo, assim, sabe? E nessa a gente criava consistência de discurso ao longo de anos que não tinha essa tipo, putz, ó, não tá performando esse ad aqui, vamos mudar toda a propaganda, vamos mudar o tom de voz inteiro, sabe? Então existia uma calma do mercado muito maior e por isso existia uma consistência de discurso muito maior que tudo isso, assim, sabe? Esse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da garoto que não... Por que eu tô falando isso? Dentro da questão ambiente, anos 90, a cultura era um negócio muito forte e vinha antes do marketing, no final das contas. Então a gente tinha muita influência de música, da TV, dos programas, a gente tinha uma época muito pulsante culturalmente que a publicidade se aproveitava disso, assim, sabe? Hoje em dia eu vejo que a publicidade se aproveita muito pouco da cultura, do em volta, de conversar com o público do que o público está conversando, sabe? A gente fica muito no meme, no trendzinha, na piadinha, e acaba que a gente não conversa realmente com o que a gente tem que conversar, que é o público, assim, sabe? Então a publicidade reagia muito à cultura, assim, sabe? Hoje em dia eu vejo que não tem muito isso, assim, sabe? Hoje em dia marcas, eu vejo que elas tentam forçar uma presença cultural muito baseada em trend, que é o que não conversa com o público, assim, sabe? Então eu vejo que hoje em dia a gente tem um erro no marketing atual, que é o... Não sei se é um erro, assim, sabe? É um excesso de dados hoje em dia que a gente tem, então a gente tem dado de tudo hoje. A gente tem informação de qualquer coisa, a gente tem muito número, mas a gente não consegue dar uma direção criativa para as coisas, assim, sabe? Muito pra gente ter muito número, a gente tem muito medo de errar hoje em dia na propaganda, sabe? Então, a galera tem muito medo do cancelamento, do tipo, o que vai acontecer aqui, de flopar uma campanha, sabe? E nesse medo de errar, a gente pega com uma ideia criativa, vai pra um briefing e tudo mais, a galera vai aparando as arestas, e vira uma campanha zero, assim, sabe? Eu lembro muito de uma campanha que eu tava numa reunião, que a galera tava, tipo, pirando ideia, a gente tava desenvolvendo um monte de ideia. Se a gente fizer isso. Acabou que, cara, no final da reunião virou, tipo, uma campanha, tudo em só um lugar. E, tipo, cara, tipo, foda-se, sabe? O consumidor olha pra ele e fala, foda-se, sabe? Então, as campanhas ficaram muito mais certinhas hoje, mais corretas, mais o que o consumidor precisa escutar, sabe? E acabou que não conversa, não conecta, assim, sabe? Elas não conectam tanto como conectavam antigamente, assim, sabe? E então a otimização da campanha tá vindo matando muito a identidade das marcas, assim, sabe? Então, eu vejo que isso não é culpa da tecnologia, não é tipo, antes era melhor, tipo, pô, a gente viveu um período pós-ditadura ali, né, cara? Não é que era melhor antes, mas talvez a gente não esteja sabendo lidar com a propaganda da maneira que lidavam antigamente, assim, sabe? Eu não sei se pegasse o publicitário dos anos 90 e colocasse aqui hoje para criar, enfim, vários ainda estão, se eles realmente conseguiriam criar da mesma forma, assim, sabe? Talvez o mercado tenha mudado realmente, talvez o que a gente tenha feito hoje é o que é encaixado para nossa época, assim, sabe? Mas eu ainda sinto que falta um charme, assim, sabe? Eu sinto que dá pra gente ser mais criativo no final das contas. A gente tem boas campanhas criativas, assim, sabe? Então, eu acho que eu comparo muito com as campanhas da Coca-Cola, que eram nos anos 90, o charme que elas tinham, a magia que elas tinham, que são as campanhas de agora. Elas tentam emular um pouco daquele charme ali, mas talvez falte alguma coisa naquilo ali, falta essa pegada criativa ali, assim, sabe? O que eu vejo que a gente traz de aprendizado prático desse vídeo, né? Então, se vai sair desse vídeo, vai ter que sair alguma coisa, assim, sabe? O que dá pra resgatar dos anos 90 hoje, assim, sabe? Eu acho que a primeira, a clareza de marca. As marcas antigamente, nos anos 90, elas, como elas comunicavam menos vezes, elas tinham uma clareza maior porque elas tinham que dar menos tiros, assim, sabe? E eu não tô falando para você fazer menos propaganda hoje, menos conteúdo e tudo mais, porque a gente tá numa era que a gente precisa preencher de conteúdo realmente as mídias. Mas a gente entender realmente para onde que a gente quer ir num bom planejamento de marketing, a gente ter mais coragem criativa, então, cara, é esse testar, é esse
E se a gente fizesse diferente, se a gente fosse por uma outra linha, sabe? Eu acho que é não se contentar com a primeira ideia, assim, sabe? Eu vejo muito lá na faculdade, quando a gente joga um briefing criativo pra galera pensar, a galera abraça a primeira ideia e não solta mais porque eles querem ir embora, sabe? E, cara, às vezes é tipo deixar a ideia lá e tipo, cara, vamos pensar outra coisa, vamos pensar em si, e vamos jogar pra outras pessoas pensarem, sabe? A gente ter mais coragem criativa de apresentar e tipo, cara, que falem que não tem nada a ver, sabe? Às vezes é realmente aquela ideia que a gente tem aquilo ali. E a gente pensar realmente na cultura antes do algoritmo, sabe? A gente olhar para as pessoas, olhar em volta, olhar o que está acontecendo no mundo, olhar movimentos jovens, o que os jovens estão buscando, o que eles estão pensando, como eu consigo me conectar com uma propaganda que converse realmente com as pessoas, que converse de verdade com elas, assim, sabe? Não simplesmente o algoritmo gosta que eu faça vídeos de até 30 segundos, então eu vou falar rápido aqui, vou pegar um gancho muito forte ali, e é isso aí, e bora lançar uma forma de lançamento e acabou. Então, é a gente realmente se conectar com a cultura antes do algoritmo, assim, sabe? Então, pessoal, os anos 90 foram especiais, foram mágicos, mas eles passaram. Já fazem 25 anos que eles passaram, né? Então, enfim, mas a gente consegue tirar lições importantes. E o que eu queria trazer, eu acho que a lição mais importante para isso, é a gente olhar para o passado, olhar para propaganda, olhar para o marketing e resgatar realmente essas raízes, que isso aqui pode ser bem bacana para nossa marca, para nossa identidade, para nossa identidade profissional e tudo mais. Não ficar focando só nessa galera de infoproduto de hoje, de produtor de conteúdo e tudo mais, resgatar as raízes realmente que a gente tem. A gente tem uma publicidade muito rica, a gente tem um marketing muito rico, com gente muito boa, que, enfim, está fazendo as coisas acontecerem e fizeram as coisas acontecerem há muito tempo, e a gente precisa dar valor para isso e tirar lições realmente de marketing para isso. Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado a quem assistiu até o final. A gente está produzindo vídeos aí direto. Compartilhem aí com as pessoas, compartilhem aí com os profissionais de marketing, com estudantes, enfim, com pessoas que querem realmente ter conteúdos para somar na parte de marketing. E estamos aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal, vale bastante a pena. E bora lá, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu.